com superpoderes reais. James Harrison tem basicamente sangue de ouro. Nele tem um anticorpo super raro que faz bebês não morrerem de uma doença. Ele doou sangue toda semana da sua vida e salvou mais de 2 milhões de bebês. Natasha Demkina diz ter visão de raio-x, vendo literalmente dentro do corpo das pessoas. E ela provou isso adivinhando qual dessas pessoas tinha um pino de metal dentro do corpo. Mas muita gente ainda desconfia que é mentira. Essa mulher consegue sentir o cheiro de doenças e conseguiu cheirar a doença de Parkinson no seu marido antes dele começar a ter sintomas, salvando a vida de várias outras pessoas. O Ben ficou cego com só 3 anos, mas aprendeu a se localizar usando sons. Ele faz um barulho com a boca e, dependendo do eco, sabe onde ele tá. E assim ele consegue andar de patins, jogar basquete e até videogame. Que absurdo! O dono da Lamborghini parou na vaga de deficiente. Foi o que disseram nesse post. Todo mundo tava indignado, falando que era um absurdo fazer esse tipo de coisa. Até que o dono postou uma foto junto com o seu carro. Enganando seus pais pra acharem que você tá lendo, quando na real você tá no celular. Enganando seus pais pra acharem que você tá no celular, quando na real você tá lendo. Enganando seus pais pra acharem que você tá no celular, quando na real você é um livro. Enganando seus pais pra acharem que você é um livro, quando na real você é um celular. Enganando seu livro pra acharem que você é um celular, quando na verdade você é seus pais. Essa menina não aguentava mais não conseguir dar remédio pro seu cachorro. Então teve uma ideia genial. Fez de conta que o remédio era dela. Derrubou ele e fingiu que era algo que o cachorro não podia comer. E... No, don't get it! Don't get it! Don't get it! Oh no! No! eu vou fazer suas mãos flutuarem sozinhas. Vai até o batente de uma porta e pressiona as costas da mão nele. Agora faz força pra abrir os braços. Empurra a parede o máximo que você conseguir e fica assim por exatamente 40 segundos. O seu cérebro tá mandando a sua mão levantar, só que a parede tá travando ela. Por isso, quando você der um passo pra frente, os seus braços vão flutuar. Todo mundo zoou ela pela música que ela fez pra esse refrigerante. Dr. Pepper, baby, is good and nice. Ela postou na internet e o negócio viralizou com milhares de comentários rindo dela. Só que o que ninguém esperava é que a marca viu e, ao contrário de zoar ela, fez um comercial na TV com uma música que ela criou. Se entra água no seu celular, usa o áudio desse vídeo pra tirar, porque as vibrações fazem a água sair de nada. Como são os animais de Bob Esponja na vida real? O Lula Molusco não é uma lula. Ele parece bem mais com um polvo, que é assim. Já o Bob Esponja, muita gente acha que é uma esponja marinha, mas o criador disse que ele na verdade é uma esponja de cozinha, que caiu no mar sem querer. Já o Patrick é uma estrela do mar, que foi inspirada na estrela do mar rosa gigante. Sim, esse é o nome real. O Gary é um caramujo marinho, que é muito fofinho e parecido com o desenho. O Senhor Siriguejo, na verdade, é um caranguejo vermelho, e não um siri, que é bem diferente. E a Sandy é um esquilo, com a maior ligação que dá pra fazer no WhatsApp. Eu resolvi testar. Liguei pra 2 WhatsApps meus e deixei eles se falando. E depois de 3 horas, ainda tava ligando. Então eu deixei enquanto fazia outras coisas e fui olhar depois de 6 horas. E ainda tava em chamada. Eu fiquei me perguntando até quando ia dar. E deixei eles se falando enquanto eu dormia. No dia seguinte, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar como eles estavam. E com 24 horas, acabou a bateria do iPhone. Com a maior ligação que dá pra fazer no WhatsApp. Eu resolvi testar. Liguei pra 2 WhatsApps meus e deixei eles se falando. E depois de 3 horas, ainda tava ligando. Então eu deixei enquanto fazia outras coisas e fui olhar depois de 6 horas. E ainda tava em chamada. Eu fiquei me perguntando até quando ia dar. E deixei eles se falando enquanto eu dormia. No dia seguinte, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar como eles estavam. E com 24 horas, acabou a bateria do iPhone. Com a maior ligação que dá pra fazer no WhatsApp. Eu resolvi testar. Liguei pra 2 WhatsApps meus e deixei eles se falando. E depois de 3 horas, ainda tava ligando. Então eu deixei enquanto fazia outras coisas e fui olhar depois de 6 horas. E ainda tava em chamada. Eu fiquei me perguntando até quando ia dar. E deixei eles se falando enquanto eu dormia. No dia seguinte, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar como eles estavam. E com 24 horas, acabou a bateria do iPhone. Todo dia alguém ia nessa loja e levantava o dedo do meio dos manequins. Os funcionários passavam horas só abaixando esse dedo. Mas minutos depois, alguém voltava e levantava eles de novo. Aí eles tiveram que parafusar todos os dedos. Falaram que esse gago nunca ia poder cantar, mas se arrependeram. Ele sofreu bullying pela gagueira a vida toda. E mesmo amando música, todo mundo falava que se ele nem conseguia falar, ele não ia conseguir cantar. Mas um dia ele decidiu cantar mesmo assim. E surpreendendo todo mundo, a música ficou extremamente famosa e pegou o primeiro lugar. Essa é a prova que você tá ficando velho. Você
lembra desse cara? Nem eu peguei uma foto aleatória do Google Imagens. Pessoas geniais que enganaram a internet inteira. Em 2021, uma empresa anunciou uma bola de basquete autografada pelo Michael Jordan por só $23. Ele esgotou em minutos. E as pessoas ficaram muito felizes quando receberam, porque ela realmente tinha uma assinatura. E vinha um QR Code pra um vídeo do Michael Jordan assinando a bola. Mas quando abriam o vídeo, descobriam que quem assinou foi esse cara aleatório chamado Michael Jordan. Como ver as veias dos seus olhos que o seu cérebro ignora? Primeiro, tampa um olho. Depois, liga a lanterna do seu celular e coloca do lado do seu olho. E vai mexendo de cima pra baixo algumas vezes. E aí você vai ver a sombra das veias dos seus olhos. Parecido com isso aqui. Crianças que faltaram na aula e coisas bizarras aconteceram. Esse menino de 9 anos foi com o pai assistir um jogo do seu time favorito. Mas pra não levar falta, ele mandou um bilhete falando que o menino tava doente e não poderia ir. Tava dando tudo certo até o time fazer um gol. Porque o menino comemorou tanto que passou na TV nacional ao vivo. Aí a escola descobriu e tentou suspender ele. Já ele queria faltar pra ficar jogando e resolveu falsificar um bilhete dos pais. Só que ele não sabia escrever muito bem e a escola logo percebeu que era mentira. Só que postaram o bilhete na internet e ele viralizou, virando o maior meme do ano. Crianças que faltaram na aula e coisas bizarras aconteceram. Esse menino de 9 anos foi com o pai assistir um jogo do seu time favorito. Mas pra não levar falta, ele mandou um bilhete falando que o menino tava doente e não poderia ir. Tava dando tudo certo até o time fazer um gol. Porque o menino comemorou tanto que passou na TV nacional ao vivo. Aí a escola descobriu e tentou suspender ele. Já ele queria faltar pra ficar jogando e resolveu falsificar um bilhete dos pais. Só que ele não sabia escrever muito bem e a escola logo percebeu que era mentira. Só que postaram o bilhete na internet e ele viralizou, virando o maior meme do ano. Se você botar essa senha no seu celular, ninguém nunca mais vai conseguir entrar. Porque se perguntarem qual é, você pode responder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisas que você pode fazer depois de morrer. Virar tinta de tatuagem. Dá pra misturar as suas cinzas numa tinta pros seus parentes tatuarem no corpo. Mas por $1000 você pode virar fogos de artifício. E os seus pedacinhos vão se espalhar por aí quando ele explodir. Mas se você quiser gastar mais, vire um diamante pela bagatela de R$15 mil. Ou coloque as suas cinzas num vinil que toque a sua música favorita. Esse eu confesso que eu gostei. E se nada disso estiver bom, você pode ser enterrado nas raízes de uma planta e virar uma árvore. Além das coisas que você pode fazer depois de morrer. Virar tinta de tatuagem. Dá pra misturar as suas cinzas numa tinta pros seus parentes tatuarem no corpo. Mas por $1000 você pode virar fogos de artifício. E os seus pedacinhos vão se espalhar por aí quando ele explodir. Mas se você quiser gastar mais, vire um diamante pela bagatela de R$15 mil. Ou coloque as suas cinzas num vinil que toque a sua música favorita. Esse eu confesso que eu gostei. E se nada disso estiver bom, você pode ser enterrado nas raízes de uma planta e virar uma árvore. Além das... Ela colocou 3.000 pop sockets na parede pra depois apertar todos. Só que o dono da empresa viu e mandou mais 9.000 pra ela colar no carro dela. Demorou 21 horas só pra tirar tudo da embalagem e mais 21 pra colar tudo no carro. Só que ficou tão bom que a empresa mandou mais 7.000 pra ela colar no chão dela. E o resultado ficou muito satisfatório. Coisas que seu corpo não consegue fazer. Fazer cócegas em si mesmo. Não dá. Manter os olhos abertos enquanto espirra. Quase. Fazer enquanto tampa o nariz. Por quê? Pra algumas pessoas é impossível levantar uma sobrancelha só. Esse eu consigo. E não dá pra fazer biquinho, mostrar o dente da frente e contrair o nariz ao mesmo tempo. Gente, olha um rato. Coisas que seu corpo não consegue fazer. Fazer cócegas em si mesmo. Não dá. Manter os olhos abertos enquanto espirra. Quase. Fazer enquanto tampa o nariz. Por quê? Pra algumas pessoas é impossível levantar uma sobrancelha só. Esse eu consigo. E não dá pra fazer biquinho, mostrar o dente da frente e contrair o nariz ao mesmo tempo. Gente, olha um rato. Bebês com os nomes mais insanos. Esse é o primeiro bebê que não tem nenhuma letra no RG. Os pais queriam um nome único e tiveram a ideia perfeita. Dar um emoji de nome. E assim nasceu o emoji de coração, emoji de coração, emoji de coração. Os pais não conseguiam escolher entre o nome que a mãe queria dar e que o pai queria dar. E quando ela nasceu, deixaram a própria recém-nascida escolher o nome. Botaram uma roleta na mão do bebê. Amiga, que unha linda! E depois de momentos de tensão, decidiram que ela ia chamar Min. Eu vou encostar em você. É sério, fecha um olho e foca na ponta desse lápis. E se você tiver feito tudo certo, ele vai estar quase encostando em você. Olha pro seu mindinho. Ele tá torto? Se sim, você faz parte do grupo que usa o celular
demais. Porque isso aparece quando você apoia o celular demais no mindinho. E sim, eu também tenho. E o único jeito de saber se o seu caso é grave é coisas normais que ficam bizarras no microscópio. Isso aqui não é uma unha nem um joelho. É um negócio fibroso, esquisito, que você provavelmente tá achando muito nojento. E nem sonha que, na real, isso é o seu olho. Dá pra morar na casa mais fina do mundo? Ela fica no Peru e tem só 63 centímetros de largura. Tem 2 andares e no primeiro fica o banheiro. Imagina ter que cair aí, meu pai amado. A sala é literalmente um corredor e a mesa de jantar é quase da largura do prato. Tem uma escada que mal dá pra subir. E por fim, essa é a cama, que pelo menos não cabe o demônio da paralisia do sono.